Pai, que esse áudio seja para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Amém. Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional. E o nosso devocional está em 2 Timóteo, capítulo 1 ao capítulo de número 4. E o tema do nosso devocional é: Viva em sintonia com seus líderes. Amém? E o nosso texto base está em 2 Timóteo 2, verso 24 ao 26, que diz assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Muito bem. Queridos, eu quero explicar para vocês aqui algo importante. Eu vou contextualizar um pouquinho aqui a carta do apóstolo Paulo, essa segunda carta, e na sequência eu quero me focar num tema sobre os falsos ensinos e os falsos mestres. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai abençoar muito o seu coração. Eu queria que você me escutasse com paciência e muita atenção. Se desarme um pouco, se você puder parar por um instante que você está fazendo, eu tenho certeza que esse áudio vai abençoar muito o seu coração. Amém? Assim como os outros áudios, Deus tem falado ao meu coração para gravar, mas esse Ele tem falado de uma forma especial e eu quero falar algo muito importante para você. Vamos lá. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela vai tratar dos sofrimentos que Paulo estava passando por estar preso por conta do evangelho. E mesmo preso, Paulo não deixou de escrever as cartas, orientar as igrejas, orientar os seus discípulos, estar atento aos falsos ensinos e tudo mais. E nessa carta especificamente, Paulo fala de pessoas que o abandonaram e pessoas também que o prejudicaram bastante na sua jornada. Elogia também aqueles que o ajudaram em muitos momentos. Ele estimula Timóteo a preservar a graça de Deus numa consciência tranquila, tendo a palavra de Deus como modelo a ser seguida e principalmente as instruções que Paulo passou para ele de forma particular. As revelações. Paulo traz revelações de que nos últimos tempos, haveriam tempos difíceis, no qual os homens se tornariam egoístas, avarentos, blasfemos, irreverentes, desobedientes. Ou seja, eu creio que até pessoas que estariam dentro da igreja, assim, eu entendo que isso aconteceria. Por que eu digo isso? Porque tudo isso que Paulo descreve aqui, as pessoas sem Deus, elas já são. Vai intensificar? Vai. Mas eu acredito que também isso iria afetar a igreja. Pessoas que, de alguma forma, teriam uma aparência de misericórdia, mas, na verdade, no fundo, são pessoas que não têm um comportamento que agrada, Inclusive, Paulo fala, foge também destes. Claro que aqueles que são do mundo, que assim também praticam essas coisas, nós devemos, evidentemente, nos afastar também. Eu digo se afastar no sentido de não compactuar e ter muito discernimento, com relação a esses comportamentos. Pois bem, vamos lá. Aí tem mais um outro ponto aqui, Paulo fala sobre ele ser modelo de fé, de amor, de paz e tantas outras qualidades importantes. Paulo vai falar, inclusive, da inspiração e do valor e a utilidade das Sagradas Escrituras. Como eu disse, aqui Paulo, ele dá um tapa na cara daqueles que dizem que a lei já passou, que a lei não tem propósito, que tudo é graça. Não, tudo está liberado. E não é bem assim. Paulo, inclusive, fala para Timóteo que os falsos mestres aqui, eles distorciam as Escrituras, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, estava pervertendo alguns. Inclusive, estavam entre eles o Himeneu e o Fileto. E aqui também ele fala, olha, Timóteo, firma nos princípios das Sagradas Escrituras, porque elas podem te tornar sábio para a salvação. E todos aqueles que te ouvirem, evidentemente. Paulo fala do bom combate, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Inclusive, ele já está prevendo que ele vai ser martirizado, fala que Lucas está com ele, passa algumas instruções muito importantes. E nas minhas leituras aqui, que aqui eu já vou caminhar para o final dessa palavra, tem algo muito importante, queridos, que eu acho que todos nós, preste bem atenção no que eu vou falar para você, preste bem atenção mesmo de coração, queria que você prestasse bem atenção. A gente acaba cometendo algo que os falsos mestres cometiam. E por onde eu ando, irmãos, e até no nosso meio, eu percebo muito isso. Eu acho que no nosso meio está bem controlado isso, mas já foi bastante problemático.
mas ainda tem focos muito no nosso meio. E existem também focos grandiosos também que eu percebo em muitos ministérios. E nós corremos o risco de que esses focos aumentem. Vou explicar para você que é o ponto que eu quero ministrar aqui ao seu coração. Olha só a situação. O apóstolo Paulo, ele era aquele que recebeu as revelações, irmãos. E mesmo Paulo ensinando, haviam falsos mestres no meio da igreja que estavam distorcendo aquilo que Paulo estava ensinando. E é por esse motivo que Paulo vai levantar Timóteo para fazer calar os falsos mestres, para que os falsos mestres venham a calar-se, né, a se calarem, serem expostos aos seus erros, às distorções, para que eles voltem, como diz aqui o texto que eu li, para que retornem à sensatez, livrando eles dos laços do diabo. Eu reconheço, irmãos, com muita humildade, que no começo da minha caminhada com Cristo, eu era muito rebelde. Aquela rebeldia que eu tinha, de um jovem rebelde, eu trouxe para dentro da teologia, eu trouxe para dentro do ensino. Mesmo eu estando na missão, eu não percebia. Anos depois eu percebi isso, que eu tinha uma raiz de rebeldia. Eu achava que eu entendia da forma correta, eu que estava sempre certo, eu queria contradizer as pessoas, queria entrar em debates irrelevantes. E, queridos, não tem algo mais triste na vida de um líder, quando monta um ministério, é ter pessoas como eu estava agindo. Você está ensinando uma coisa, você está direcionando uma coisa, você está mostrando uma coisa, e pessoas como eu anteriormente estava agindo, pessoas que agem como eu agia anteriormente, eu quero dizer, nem param para pelo menos pensar o que o meu líder quer me ensinar com isso. Qual é a visão do ministério? O que é para mim fazer? E esse tipo de questionamento, eu demorei muito para me aprender isso. Claro que antes tarde do que nunca, mas eu demorei. E eu sei que isso foi muito ruim. E é muito triste, por exemplo, nós como líderes de congregação, a gente tá ensinando uma coisa, tá mostrando uma coisa. Embora sejamos errados muitas vezes, né? Temos os nossos erros, eu quero dizer, não somos perfeitos, né? Temos os nossos erros, muitas vezes somos errados mesmo, como seres humanos, mas tem algo que Deus nos direcionou, no qual a gente mostra, no qual a gente fala, no qual a gente traz, por exemplo, estudos bíblicos, passa orientações, senta para aconselhar, mas sempre tem um ou outro irmão que vai lá e distorce tudo aquilo que você está ensinando. A pessoa não tem a grandeza e a humildade, como eu disse, né? Estava falando ainda há pouco, de falar assim, peraí, é isso que o ministério quer trabalhar? Deixa eu me desligar um pouco dos meus achismos e deixa eu aprender um pouco com o meu líder. Eu devo me permitir ser discipulado. E isso, irmãos, no começo, eu não me permitia. Eu achava que eu já sabia das coisas, eu não precisava ser discipulado. Ou seja, olha o que eu vou falar para você. No fundo, eu estava deixando de aprender com o meu líder para aprender com outros líderes. Porque tem muita gente que faz isso. Ele não percebe isso. Presta atenção no que eu vou falar para você. Ele não percebe isso. O que ele está fazendo? Ah, apóstolo, então quer dizer que eu não posso aprender lá? Querido, poder pode. A questão é você não desprezar o que o teu líder está ensinando. E era o que eu muitas vezes, na minha rebeldia, muitas vezes não percebia que eu estava fazendo. O meu líder estava ensinando, aí depois de alguns anos, né, de ministério, talvez 5, 6 anos, 7 anos depois, muito tempo, irmãos, eu comecei a perceber que eu estava agindo de forma errada e comecei a permitir que a humildade entrasse no meu coração e comecei a aprender com os meus líderes. Eu dei mais atenção para aquilo que os meus líderes estavam pensando, embora eu aprendesse com os outros também lá fora. Só que o que acontece muito é isso, as pessoas, muitos líderes até e liderados, eles param de dar ouvidos para o que os líderes deles estão ensinando. O que eles vão fazer? Eles vão procurar líderes no YouTube, eles vão procurar líderes nos shorts, eles vão fazer cursos lá fora e passam a ensinar aquilo que lá fora está ensinando. Alguns vão sentar com as testemunhas de Jeová para aprender, vão sentar com os adventistas para aprender, vão sentar com os presbiterianos para aprender, nada contra, mas nós precisamos aprender o que realmente os nossos líderes estão ensinando. Vai aprender com os batistas, nada contra, como eu falei, sei que tem muita coisa boa, mas a gente precisa sentar e entender o que os nossos líderes estão ensinando e ter a humildade, peraí, mas é isso que eu faço parte desse ministério, então eu vou seguir o que o ministério ensina. É simples assim. Ou às vezes eu vou, como eu tinha um falso líder antes, irmãos. Por que eu era rebelde? Porque eu era acompanhado, sem os meus líderes saber, por falsos líderes, ou por um falso líder, que quando eu ia perguntar dele, ele distorce, não, que o ministério, não segue isso não, é isso aqui. Então eu dava ouvido que esse falso mestre estava ensinando, entendeu? Só que, graças a Deus, pelas orações da minha esposa, meus olhos foram abertos e eu comecei a ver que eu estava agindo, eu estava me desviando, na verdade, sem perceber. Então, preste bem atenção no que eu estou falando para você. O que Paulo está ensinando para Timóteo é algo gravíssimo, está alertando Timóteo para dizer, Timóteo, vai lá nas nossas igrejas lá, que nós fundamos para a glória de Jesus, e confronta esses falsos líderes.
confronta esses falsos ensinos, confronta esses falsos comportamentos, porque isso não vai agradar, não agrada a Jesus e ele está corrompendo pessoas. Então, no nosso meio apareceu muitos falsos líderes também, irmãos. Alguns que saíram para fundar as suas igrejas, outros saíram realmente porque Deus chamou e nós entendemos isso. Então, queridos, muito cuidado com isso. A minha palavra para você é o seguinte: viva em sintonia com seus líderes. Ouça o que os seus líderes estão ensinando, veja o que a presidência do ministério está lhe instruindo. Não queira ser melhor do que ninguém. Seja humilde, porque quando nós somos humildes, automaticamente somos sábios. Sente para aprender, se permita ser discipulado pelos seus liderados, que se tem as nossas líderes, nossas pastoras, as ouça, melhor dizendo, as ouça. Tem os pastores, os ouça, né? Tente encontrar uma harmonia com aquilo que a visão do ministério propõe, a visão dos seus líderes propõe, quais são os projetos que estão definidos na igreja, para onde é que nós devemos caminhar, porque isso, queridos, é humildade e andar em sintonia com seus líderes. E qual é a bênção que vai recair sobre a nossa vida? Crescimento, humildade, andarmos na mesma sintonia, porque um reino dividido, ele não vai prosperar. Como eu falei, eu não era uma pessoa rebelde, assim, abertamente, mas nos bastidores eu sabia que eu estava caminhando para outros ensinos. E muitas vezes eu queria debater, eu queria ser o melhor, eu queria impor aquilo que eu estava aprendendo lá fora para dentro do ministério. Mas graças a Deus que Deus teve misericórdia, me mostrou isso. E hoje, irmão, um dos motivos de eu estar à frente do ministério e querer somar e continuar é justamente isso, porque eu entendi o que Deus colocou no coração do nosso líder, qual era o desejo dele, e comecei, irmãos, me abrir para aquilo que era a visão que Deus colocou no coração dele para a missão. E assim nós procuramos fazer. Claro que existe algumas coisas, irmãos, que Deus vai nos mostrando, que eu entendo também que é uma revelação progressiva também, mas não anula o que já tem. Eu acredito que as coisas vão surgindo e vão se somando, mas o que eu queria fazer muitas vezes era anular e trazer coisas totalmente diferentes. Então, é isso. Não sei se você toma posse dessa palavra, se você compreender essa palavra, mas é o que eu digo para você: vive em sintonia, com a liderança, com o ministério, com os projetos, porque tudo vai dar certo e nós vamos colher grandes frutos. Amém, queridos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.